Lula pode ganhar o Nobel da Paz. O que há alguns anos pareceria exagerada, hoje se impõe com uma força desconfortável, até mesmo para quem torce contra. Porque a verdade é simples. Nunca antes um líder do Sul global reuniu ao mesmo tempo a credibilidade histórica, o poder diplomático e a influência moral que Lula acumulou nos últimos anos. E não é porque ele fala bonito, é porque ele fala com legitimidade. É o único líder vivo que saiu da miséria, chegou ao topo, caiu, foi destruído, voltou e mesmo assim não abandonou o discurso da paz. E é exatamente isso que confunde o Ocidente. Lula não veio do berço, não pertence ao círculo aristocrático que domina as decisões do planeta. Não se curva ao dólar nem ao medo, mas fala com a autoridade de quem conhece a dor e de quem já viu a guerra social por dentro. E o mundo percebe isso. A Europa, fragilizada por conflitos internos, inflação, descrédito moral e sombra da extrema-direita, olha para Lula como quem olha para a última chama de estabilidade. E não é exagero. Ninguém no G7 consegue hoje produzir consensos. Ninguém. Mas Lula senta com Xi Jinping, com Macron, com Ramaphosa, com Biden, com Mohammed bin Salman, com Maduro, com Scholz. E é escutado. Um brasileiro, operário, sindicalista, nordestino. Isso, para as potências, é quase um terremoto diplomático, porque desloca o centro da legitimidade. Durante décadas, o Nobel da Paz foi distribuído para líderes alinhados ao Ocidente, mesmo quando esses líderes comandaram guerras justificáveis. Lula, ao contrário, não tem guerra. Não tem arsenal nuclear, não tem império, tem apenas voz. E talvez por isso mesmo seja tão perigoso para o mundo que insiste em lucrar com o caos. Quando Lula fala sobre Gaza, a ONU escuta. Quando fala sobre a Ucrânia, irrita europeus, mas obriga os blocos militares a aceitarem que existe outro ponto de vista. Quando fala sobre África, quebra a lógica colonial e diz abertamente o que nenhum europeu tem coragem de dizer, que o continente foi saqueado, explorado e até hoje tratado como fornecedor de matérias-primas. Isso não é discurso, isso é ruptura. Por isso ele é cotado para o Nobel. Porque o mundo sabe que Lula fala aquilo que os líderes dominantes não podem dizer. E fala porque não deve nada a nenhum deles. É isso que os países do Sul global enxergam. Um líder que pode sentar com os poderosos sem pedir permissão. Essa independência é, em si, uma ameaça à ordem internacional. O Nobel, nesse contexto, não é só um prêmio. É uma declaração geopolítica. É um recado para Washington de que a era do monopólio moral acabou. De que o Ocidente não pode mais decidir sozinho quem é pacificador e quem é inimigo. De que a paz não é patente, não é propriedade europeia, não é vitrine da OTAN. De que a paz pode sim vir do Sul. De que a paz pode vir do Brasil. E isso é inaceitável para certos grupos que veem o avanço do BRICS não como alternativa, mas como ameaça existencial. Porque se o Brasil ganha o Nobel da Paz, o discurso imperialista perde a legitimidade que sempre usou como arma. E aqui entra o ponto central. Lula não mede a paz com base em alianças militares, mas com base em sobrevivência humana. Ele fala de paz porque sabe o que é fome. Ele fala de diálogo porque sabe o que é perda. Ele fala de cooperação porque sabe o que é exclusão. E quando um líder assim chega a espaços onde só multimilionários e aristocratas costumavam falar, o discurso muda e o mundo inteiro percebe. Por isso hoje a imprensa europeia discute a indicação de Lula ao Nobel. Não porque o amam, mas porque o respeitam. E porque a Europa precisa dele. A África, por sua vez, vê em Lula um aliado histórico que nunca tratou o continente como zona de exploração, mas como parceiro estratégico. É por isso que, em países africanos, o nome de Lula circula com uma reverência silenciosa que os brasileiros nem imaginam. Para muitos africanos, Lula é símbolo de dignidade reconstruída. É o líder que fala de soberania energética, transição ecológica justa, redistribuição global e reparação histórica. Isso é paz. Paz estruturada, paz que muda realidades, paz que não depende de aplauso europeu. E é esse tipo de paz que o Nobel, historicamente, deveria reconhecer. Mas existe um medo profundo, e esse medo paira sobre o comitê que decide o prêmio.
Premiar Lula seria, para muitos setores do Ocidente, admitir que o Sul global tem um líder capaz de fazer o que eles não conseguem: unir. Premiar Lula seria legitimar o BRICS como plataforma de paz e desenvolvimento. Seria reconhecer que o Brasil tem influência sobre conflitos que vão além das suas fronteiras. Seria, sobretudo, destruir a narrativa de que paz só pode vir de quem tem mísseis. Lula desmonta esse discurso simplesmente existindo. É por isso que o nome dele está na mesa. É por isso que analistas europeus, americanos, árabes e africanos já discutem a possibilidade. E é por isso que tantos tentam desqualificar. Porque não é só sobre diplomacia. É sobre geopolítica. É sobre poder. É sobre o colapso de uma ordem que não admite a ascensão moral de quem veio de baixo. É sobre a humilhação das elites ocidentais ao perceberem que um operário nordestino tem mais credibilidade internacional que muitos chefes de Estado criados dentro de castelos. É sobre o desconforto global diante da ideia de que a paz pode vir de um país que nunca colonizou ninguém, que não invade terras alheias, que não impõe sanções, que não destrói economias. O Nobel da Paz não seria apenas um prêmio para Lula. Seria o símbolo final da virada histórica do século XXI. O momento em que o mundo admite que o Sul tem voz, que o Sul tem projeto, que o Sul tem moral, que o Sul tem futuro. E que, acima de tudo, o Sul não precisa mais pedir licença. Quando o nome de Lula surge como possível Nobel da Paz, algo maior acontece por trás das cortinas. Não é apenas uma indicação. É uma ameaça silenciosa à estrutura de poder global. Porque se Lula ganha, não é o Brasil que sobe, é o Sul global inteiro. E é isso que Estados Unidos e boa parte da Europa temem. Ver o centro gravitacional da legitimidade moral se deslocando para o hemisfério que eles passaram séculos ignorando. Lula não competiria com líderes europeus. Competiria com a própria história. Seria o momento em que o Norte teria que admitir que fracassou onde o Sul começou a acertar. E é exatamente por isso que o tema mobiliza os maiores centros de análise. Porque enquanto os Estados Unidos colecionam operações militares, sanções, intervenções e alianças bélicas, Lula construiu sua força fazendo o oposto. Aproximando inimigos, costurando pontes, recuperando diálogo onde só havia ruínas. A grande ironia é que Lula nunca buscou o protagonismo diplomático. Ele simplesmente o conquistou enquanto o mundo desmoronava em contradições. E isso deixou Washington desconcertado. Afinal, eles gastam bilhões para impor presença global, enquanto Lula conquista a mesma presença com reuniões, telefonemas, viagens e narrativas que dialogam com a realidade de bilhões de pessoas. O Prêmio Nobel da Paz, se concedido a Lula, seria a primeira derrota simbólica do Ocidente no campo moral neste século. Porque reconhecer Lula é reconhecer o fracasso do unilateralismo, é admitir que suas guerras justas deixaram cicatrizes profundas no planeta. É expor o colonialismo disfarçado de altruísmo. É admitir que a ordem construída depois da Segunda Guerra não tem mais capacidade de responder aos desafios da atualidade. E essa admissão seria devastadora para quem se alimenta da superioridade moral como ferramenta geopolítica. Mas existe outro elemento invisível que torna o caso ainda mais explosivo. Lula foi quem reacendeu a conexão entre América Latina, África e Ásia. Um movimento que estava adormecido desde o fim das políticas de Bandung. E ele fez isso sem discurso anti-ocidental, sem agressividade, sem revanchismo. Fez pelo simples reconhecimento de que as nações do Sul já não podem mais viver à sombra de potências que falam de democracia enquanto apoiam ditaduras, que falam de direitos humanos enquanto armam conflitos, que falam de livre comércio enquanto bloqueiam economias inteiras. Lula não aponta dedos, ele aponta contradições, e isso incomoda mais do que qualquer acusação. A Europa olha para Lula com um misto de admiração e vergonha. Vergonha porque deixou a África apodrecer em estruturas econômicas coloniais. Vergonha porque não conseguiu impedir guerras dentro do próprio continente. Vergonha porque precisou de um líder brasileiro para costurar pontes que eles não conseguem mais sustentar. Vergonha porque, hoje, Lula se tornou o único nome capaz de defender a paz sem soar hipócrita. E essa vergonha histórica está na base de um reconhecimento silencioso. Para o mundo voltar a respirar, talvez seja necessário aceitar que a solução não virá de Paris, Berlim, Londres ou Washington, virá de Brasília.
Por isso Macron passa mais tempo com Lula do que com muitos líderes europeus. Por isso Scholz o trata como aliado